pessoal, aqui é a Rai e hoje temos a análise do episódio 7 de Twisted Wonderland, a série. Para quem não viu o primeiro vídeo, o quadro é dividido em duas partes. Na primeira falarei sobre o episódio, mas sem dar spoilers, e na segunda eu faço um resumo sobre o episódio e dou opiniões mais aprofundadas com spoilers do que aconteceu. Assim, o vídeo fica interessante tanto para quem não assistiu, tanto para quem já assistiu. E agora, com tudo isso dito, vamos para a análise e as minhas opiniões. Esse episódio foi excelente, ele é tenso do início ao fim e traz várias explicações e também um aprofundamento maior de Riddle e Trey e seu passado. Ace brilha bastante nesse episódio de novo, e as cenas elas estão muito interessantes e super bem feitas. Tudo nesse episódio é feito para te deixar na beira do sofá com o que vai acontecer na próxima cena. E o extra, ele vem pra quebrar toda a tensão que o episódio trouxe, trazendo com ele uma história com dois personagens que são bem amados pelo fandom e em um contexto bem engraçado. A dublagem nesse episódio tá impecável, deu pra ver que os dubladores deram tudo de si nas cenas e dá pra sentir bem as emoções à flor da pele de cada personagem, então tá sensacional. A parte sem spoiler já vai terminar por aqui, porque eu temo dizer mais alguma coisa que possa estragar a experiência de algum de vocês com o episódio. Então caso você ainda não tenha visto o episódio, corre lá e volta aqui depois. Ou se você quiser ver mais conteúdo de Twisted Wonderland além do anime, você pode ver os vídeos aqui no canal que você vai se divertir bastante. E não se esqueçam de se inscrever, pessoal. Agora, até depois pra vocês e vamos para... O episódio 7, Um Duelo Imprudente, adapta 3 capítulos do mangá. O final do capítulo 14, Um Duelo Temerário, o capítulo 15, Resistência Válida, e o início do capítulo 16, Um Líder Raivoso. O episódio começa mostrando a última cena do episódio anterior, o duelo de Riddle contra Ace e Dulce, que terminou rapidamente após um corte em as cabeças muito bem executado, o que deixou todos em choque. Após a abertura, vemos Crowley declarar Riddle como o vencedor, e Yuken e Green ainda chocados com os acontecimentos. Porém, não mais do que Ace e Dulce, que estavam chateados por não terem conseguido fazer literalmente nada. O diretor explica que para invocar magia é necessário que o usuário a visualize bem em sua mente antes de a invocar, e que a magia de Rose Hearts estava ficando bem refinada. Porém, Riddle não se importa muito com o elogio e diz que foi idiota os dois que possuem uma magia tão fraca o desafiar, e que sua mãe estava certa no fim. Ele também diz que provavelmente a criação daqueles dois foi bem ruim, e que os pais dele devem ser pais medíocres para que os filhos sejam daquela forma. Durante o discurso horrível de Riddle, vemos Dulce se contorcer de raiva e ódio, porém antes que ele se levantasse, Ace já estava a toda velocidade e desferiu um soco bem dado no líder que fez até ele cair. Essa cena eu tava esperando há um bom tempo e eu gostei como fizeram. Eu comemorei igual como se fosse um gol de Copa do Mundo. Trey e Carter vão até Riddle ver como ele está e Ace diz que cansou e chama a atenção de Riddle sobre ele ter falado dos pais dele e que não tinha nada a ver, pois filhos não eram troféus para serem exibidos e muito menos eles deviam medir o que os pais são, e que inclusive ele finalmente entendeu que, em suas palavras, Riddle era insuportável daquele jeito, não por culpa dos seus pais, não por culpa das pessoas ao redor dele, e sim por ele mesmo, porque Riddle teve 1 ano naquela escola e ele não conseguiu nenhum amigo que pudesse dar um toque sobre algumas coisas, e isso faz Riddle ficar super surpreso, até que Trápula admite que Trey o contou um pouco sobre o passado dele, o que faz Riddle olhar o vice-líder e Trey não parecia nem um pouco arrependido do que ele disse. Ace continua falando como foi a infância de Riddle e diz que ele não sabe tomar uma decisão por si mesmo, e mesmo sabendo fazer magia muito bem, ele não passava de um bebezão. Nesse momento, Riddle se recorda de sua infância. No seu aniversário de 8 anos, sua mãe o fez um bolo sem açúcar e sem graça nenhuma. E ela ficou irritada quando o filho pediu para comer uma torta com morangos, porque segundo ela, aquilo era veneno. Também vemos o pequeno Rose Heart estudando e a única coisa que ele dizia enquanto a mãe falava era sim, mamãe. E o flashback termina ao vermos outro ângulo do flashback que passou na semana passada. Dessa vez vemos o que a senhora Rose Heart disse ao filho. Ela estava o dando uma bronca por ele ignorar os horários de estudo e sair de casa para comer o veneno que ela tanto odiava. Ela olha pela janela, vendo Trey e Chenya e os aponta como má influência. Riddle pede desculpas prometendo que nunca mais faria aquilo, porém a mãe diz que o deu liberdade demais e que deveria ficar mais de olho nele. Riddle segue pedindo desculpas, quase implorando enquanto a janela se fecha. Esse é o primeiro flashback de vários desse episódio e todos são bem tristes, então preparem o coração.
Uma gota de Blotch cai em sua pedra mágica e voltamos ao Riddle atual. Ele ainda estava processando o que Ace disse pra ele e os outros alunos também estavam pensando sobre o que o Trápula disse. O líder se levanta revoltado dizendo que Ace não sabia de nada sobre ele, mas Trápula revida dizendo que não sabe mesmo, pois ele era um baita crianção, o que faz o líder ruivo ficar com mais raiva e o manda calar a boca, enquanto dizia com a respiração entrecortada que sua mãe não errou, então ele também não errou. Nesse momento de raiva, um ovo atinge sua cabeça, deixando até mesmo Ace surpreso. Logo vemos vários garotos de Heart-Solabil revoltados falando que as regras eram ridículas e que Riddle pegava no pé de todo mundo, pois ele era um pouco mais forte que eles. Green nota o pessoal se rebelando e Crowley agora entendia o que os alunos de Heart-Solabil estavam passando. Todos os rapazes principais estavam em choque com a revolução, ainda mais quando os alunos começaram a jogar diversas coisas em Riddle, inclusive uma xícara que quebrou em Rose Heart. Tanto os adultos quanto o Crowley tentam parar aquilo, afinal das contas estava passando dos limites. Porém, o único que realmente consegue parar o pessoal é o Yu-Ken, que grita para eles pararem dizendo que aquilo tudo era uma vergonha, e que se eles continuassem sendo tão mal educados quanto estavam sendo, ele próprio iria dar uma lição neles. E o quem está certo, eles não deviam ter ido tão longe apenas por estarem com raiva acumulada. E eu pergunto se Riddle está bem após os alunos acalmarem, mas quem não acalmou foi o próprio Riddle, que surtou perguntando quem havia jogado aquele ovo nele. Porém, como ninguém respondeu, ele resolveu punir todos ali, e assim começou um grande festival de cortem as cabeças, enquanto os alunos corriam em desespero. Riddle ria super coringado, e o Blotch acumulava mais e mais. Riddle estava em uma onda absurda de ataques enquanto Crowley o pedia para parar, e Carter comentava com Trey que algo ruim iria acontecer se Riddle continuasse daquele jeito. Green então pula para o ombro de Yu, pedindo para que os dois fossem embora, mas Yu quem segue parado, pois sentia que alguma coisa ruim ia acontecer. Nisso, a pedra mágica de Riddle estava a ponto de transbordar. Ace, querendo continuar o sermão, diz que nem tudo sai como você quer, e Riddle era um crianção por sempre dar chilique por isso. Infelizmente, o pré-overblot começa a se iniciar e tinta começa a escorrer do rosto de Riddle, e a partir daqui, Rose Heart está agindo puramente no ódio. Crowley diz que aquilo era blot, ou como a dublagem colocou, a mancha. E Riddle pede para que Ace retire o que disse, ou senão ele seria executado. Mas Ace estava de olho fechado e não viu a merda que estava acontecendo na frente dele. Então ele seguiu falando que apenas disse a verdade, o que enfureceu mais ainda Riddle, que fez levitar todas as roseiras dali e ordenou que elas executassem Ace. Yu grita para o Ruivo correr, mas Trápula estava paralisado de medo ao ver o que estava acontecendo. As roseiras foram com tudo para cima de Ace, mas no último instante, Trey usou sua magia única, Pintem as Rosas, para transformar as roseiras em cartas de baralho, o que poupa a vida de Ace. Riddle fica muito surpreso com aquilo, enquanto Trey continua usando a magia única dele e liberta todos os rapazes que ainda estavam com os colares de Riddle. Clover explica que a sua magia também consegue sobrepor uma magia de outra pessoa por um tempo, ou seja, ele consegue anular a magia de Riddle, e ele sempre conseguiu isso. Trey começa a lembrar das vezes que ele poderia ter feito isso, e ele percebe que, na verdade, poderia ter feito algo há muito tempo atrás. Então, a gente vai para o segundo flashback. Nós vemos o lado de Trey, vemos sua infância. Clover estava andando com seu amigo Chenya enquanto brincava com uma bola de futebol, e o gatinho pergunta o que eles iriam fazer hoje, quando Trey avista Riddle na janela olhando a paisagem antes de fechar a mesma. O pequeno ruivo já ia voltar aos estudos quando ele ouve uma batida na janela. Ele volta a abrir ela e encontra Trey e Chenya, o chamando para brincar, mas ele disse que não podia, pois precisava estudar. Mas o pequeno Beastman disse que se Riddle está sozinho, ele poderia escolher o que ele iria estudar, e que seu avô falou para ele que brincar também era estudar. O que fez o Ruivo pensar e ele vê que brincar um pouquinho não faria mal. As crianças se apresentam e Riddle pega a mão de Trey, antes de voltarmos ao presente por poucos segundos e irmos para o último flashback, mas dessa vez vendo o lado de Riddle. Nós assistimos o trio brincando juntos, mesmo com Riddle não tendo tanto fôlego para isso e até mesmo não conhecendo as brincadeiras. Os três sobem numa árvore, Riddle conta sobre sua mãe não deixar comer torta de morango pois não era saudável, e Chenya até brinca que Rose Heart não precisava comer uma torta inteira. Então, Trey tem uma ideia e pergunta se Riddle não gostaria de provar uma agora, afinal seus pais tinham uma padaria, e eles podiam ir lá comer. O pequeno Ruivo sorri feliz por finalmente poder realizar seu sonho. Os três foram até a padaria e após ele ficar surpreso, pois ele nunca tinha ido num lugar como aquele antes, Riddle finalmente pôde provar um pedaço de torta. E ele estava maravilhado. E Trey estava feliz por ver seu amigo sorrindo. Porém, essa memória feliz é invadida por Blotch, e voltamos à realidade. Trey tenta falar com o rapaz, mas Riddle pergunta se até mesmo Trey iria o trair. E assim o Blotch transborda, enquanto Riddle nota que mesmo seguindo todas as regras e se privando de viver a vida como ele sempre queria, ele
sua linha de raciocínio é interrompida e ele é levado para outro lado. Ele continua achando que estava certo, e assim a última gota de Blotch que era necessária cai e o Overblot se inicia. Riddle sente que tem algo errado e ele mesmo começa a transbordar de tinta enquanto grita. Sentindo dor, ele ouve dentro de sua cabeça a rainha de copas gritar: "Cortem-lhe as cabeças!" enquanto ele caía em um mar de tinta. Blotch envolve seu corpo e muda sua aparência e roupas. E agora já transformado, todos olham a nova forma do líder, bem assustados, enquanto Riddle celebra que seu poder aumentou. Então ele olha para Trey e questiona se Clover irá parar de desobedecer ele, pois o novo mundo que Riddle iria fazer não precisava de frouxos insubordinados, e que ele iria criar as regras a partir de hoje. A terra treme e do chão surge seu Phantom, que parece a figura histórica de seu dormitório. O monstro se conecta a Riddle e após Green perguntar o que era aquilo, Crowley explica para Yu e Green, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo bem em sua frente. Um Overblot, ou um borrão, como foi dito na dublagem, é um transtorno que afeta os magos. Sempre após usar magia, os magos acumulam um Blot em sua pedra, e com o uso excessivo de magia, o Blot transborda corrompendo o mago, fazendo com que ele perca o controle total de suas emoções e sua magia. E o episódio acaba com Riddle sorrindo para a tela e dizendo que era hora de cortar as cabeças. Esse foi um episódio super tenso, mas antes de falar dele, vamos aliviar o clima falando do extra de hoje, que traz os ilustres irmãos Shrouds para o anime. A gente já havia visto Idia, porém foi mais ele em sua forma de tablet, e o Orto a gente nem tinha chegado a ver ele ainda, então foi um grande momento para todos nós. O extra dessa vez tem como tema videogame e se passa em uma TV de tubo. A história começa com Orto indo ver o que seu irmãozão estava vendo no computador e era uma foto de Green. Porém, Idia se refere a ele como um gatinho e diz que gostaria de apertar o serzinho. Orto tenta fazer Idia se tocar que aquele não era um gato e sim Green. Porém, o Shroud mais velho segue agindo como se ele fosse um felino e dizendo que queria cafungar o gatinho. O mais novo tenta mais uma vez acordar o irmão, dizendo que era uma má ideia, afinal o Green havia causado uma confusão gigante na cerimônia de abertura, mas Idia continua não ligando. Orto por fim diz que se ele queria tanto dar um carinho num gato, ele poderia ir em um gato café, mas Idia diz que não consegue sair do quarto, então ele tem uma ideia. Ele poderia construir algo que iria suprir sua vontade de abraçar gatinhos. Orto fica meio triste pelo irmão não querer sair, e Idia dá uma lista de coisas para ele pegar, e uma dessas coisas era fofura, o que deixa Orto bem confuso. Após um bom tempo, a invenção de Idia estava pronta, e ela parecia um monstro de RPG de pelúcia com orelhas e rabo de gato. Idia tenta experimentar a invenção, mas logo ele nota que aquela invenção nem atendeu seu objetivo inicial, e Orto concorda, antes de aparecer uma tela de game over com os dois jogados no chão e a TV desligar. E esse foi o episódio 7, e eu só posso dizer absolute cinema. Esse episódio foi tenso e triste do começo ao fim. O soco do Ace foi muito bem animado e vamos lá, o Riddle mereceu. E o botão do Ordem também foi excelente. No jogo, essa parte dos alunos de Heartstone se revoltando é bem mais leve que no anime e no mangá. E sério, eu achei muita maldade o pessoal jogando coisas que até quebravam no Riddle. Então eu achei legal que visivelmente nem o Ace queria aquilo e que o Yu botou muita banca. Eu também gostei da cena do trem, pedindo que o Ace fosse acertado pelas roseiras e usando sua magia única, aquilo foi muito épico. E os flashbacks, eu confesso que eu chorei todas as vezes que eu vi a cena de como os três se conheceram, porque é tão fofo e é tão triste, porque a gente sabe que essa é a primeira vez que o Riddle pode ser criança de verdade, e que aquilo não iria durar muito, e tudo é tão bonitinho, e tão bem feito, e tão fofo. Ai, sério, me deixa emotiva só de falar disso. Riddle deu medo real. Principalmente quando ele começou a cortar a cabeça de todo mundo. A expressão dele foi incrível. E eu adorei a performance do Felipe nessas cenas do Riddle surtando. A animação do Overblot foi ótima. Ela é maior que no jogo. A gente consegue ver mais da mente do Riddle se distorcendo. E também como o Blot mudou sua aparência. Eu não sei dizer se eu gosto mais da do anime ou a do jogo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comparando as cenas. E eu posso até acrescentar como foi a cena no mangá. E também, quem sabe, da novel. Me conta aqui nos comentários o que vocês achariam de um vídeo assim. Eu achei uma escolha boa adaptarem Blot para mancha e Overblot para borrão, afinal o líquido nada mais é do que tinta, então foi uma boa escolha escolherem nomes que remetem a isso. Ainda que eu vá continuar me referir a essas duas coisas com os nomes originais, mas por costume mesmo. Eu também adorei o extra, eu sinto que ele foi mais curto que os outros, mas ele foi engraçado. Eu adoro histórias onde o Orto olha pro irmão dele com cara de que aquilo vai dar muito errado. E eu amei a voz dublada do Orto, ela é fofa e mostra que ele realmente tá tentando fazer o Idia mudar de ideia com carinho e também com um pingo de pelo amor do Deus do submundo, para! Sem dúvidas, foi um dos meus episódios favoritos. Eu nem acredito que semana que vem já é o último.
Eu tô curiosa pra ver como a luta vai desenrolar e eu espero que dê tempo pra mostrar o que acontece com o Riddle após ele já estar melhor. Eu adoraria que o próximo episódio fosse um teco maior do que os normais, mas me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Vocês tiveram uma cena favorita ou algo que não gostaram? Como vocês ficaram se sentindo durante o episódio? Me contem tudo e se inscrevam no canal. E que tal verem os outros vídeos que saíram essa semana? Até a próxima sexta!